Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública, que trata do projeto de lei que dispõe sobre a fixação das despesas do município de Piripiri para o exercício financeiro de 2025. A LOA é um instrumento fundamental para o planejamento das ações e investimentos do nosso município para o próximo ano de 2025. Nesta audiência, será apresentada a proposta detalhada, abrangendo as prioridades, as receitas, as despesas e os projetos que visam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. Eu sou a vereadora Naila Barbosa, presidente desta comissão financeira. Convido para compor a mesa de honra o vice-prefeito Hilton Osório, representando a prefeita municipal Jove Oliveira. Convido também o secretário de Planejamento, Dr. Danilo Oliveira. Convido o contador Rony Alvarenga, já está aqui ao meu lado, que é o palestrante desta manhã. Registra a presença do presidente do Sindicato Rural, senhor Denilson, da presidente do SINT, professor Iolete, do presidente do NEFI, Francisco Elton, também dos vereadores de mandato, vereador Luiz Carlos, vereador Domingão e o vereador William Dalotto. E também registra a presença dos vereadores eleitos Chico Corinto e Valdinei Souza. Aqui também a gente tem a presença de presidentes de sindicatos, né, de bairros, e, enfim, toda a população em geral. Eu gostaria de convidar o senhor Danilo, que vai fazer a abertura. Doutor Danilo é secretário de Planejamento do município de Piripiri. Bom dia a todos e a todas. Saúdo aqui os nobres vereadores e autoridades aqui presentes em nome da vereadora Naila Barbosa, que preside essa audiência pública. Gostaria de cumprimentar também aqui o nosso vice-prefeito, Hilton Martins Osório. Cumprimentar aqui os representantes da sociedade civil, líderes comunitários e todas as pessoas que se fazem presentes aqui nesta audiência pública de apresentação da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2025, né? A LOA, que é um desses principais instrumentos de planejamento e gestão que nós temos no município. A LOA ela vai refletir as prioridades que a gestão estabelece, né, como prioridades, traduzindo em números e ações concretas. Por que que eu falo isso? Estivemos aqui no dia 25 de junho para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que estabeleceu as principais prioridades que o município ia investir no ano de 2025. E confesso que estou muito feliz em ver a casa cheia hoje, porque na audiência da LDO só tinha aqui os representantes do município e a participação do vereador Luiz Carlos, do vereador William Dalotto e do presidente desta casa, o vereador Alan Osório. Então, para dizer que a LOA é esse instrumento, né, de planejamento e que a gente precisa dialogar com a sociedade para mostrar para a sociedade como é que esse recurso ele vai ser, né, destinado no próximo ano. Nós já estabelecemos quais são as diretrizes e agora a gente vai mostrar como é que essas diretrizes vão ser aplicadas. E para isso a gente vai mostrar para vocês aqui, né, qual é a estimativa da receita que o município espera, né, arrecadar, bem como também das despesas. A Secretaria de Planejamento, né, nessa nova roupagem, ela assume esse compromisso de atuar de maneira organizada e planejada, escutando, se colocando nesse local de escuta, né, para a apresentação da LOA.
foi feito um trabalho junto aos secretários municipais, né, da gestão Piripiri Terra Querida. Todos foram oficiados para saber quais eram as principais demandas, porque é o secretário municipal que vai, né, a pedido da nossa prefeita, fazer com que essas ações elas sejam realizadas, né? Que vai dizer e vai mostrar como é que esse recurso melhor deverá ser aplicado. Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje nessa audiência. Vamos iniciar a explanação aqui. Vou ajudar aqui também o nosso contador público, Rony Alvarenga, que vai falar para vocês melhor como é que esse recurso vai ser aplicado. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio promover a disciplina dos gastos públicos e fazer com que os recursos sejam bem aplicados e aproveitados ao máximo em prol da população. A LRF estabelece, dentre seus princípios básicos, a transparência e o planejamento como instrumentos necessários para a execução da gestão, nos quais irá buscar a garantia de uma administração pública eficaz que proporcione a integração entre o governo e a sociedade. Então, a LRF, ela criou esses instrumentos de planejamento, quais sejam a Lei Orçamentária Anual, que está sendo discutida hoje, posteriormente será, né, votada por esta Casa Legislativa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também é anual, né, que estabelece quais são as prioridades e as diretrizes que vão ser seguidas, e o Plano Plurianual, que ele é de 4 em 4 anos, que foi votado, se não me engano, no ano de 2022. Então, é um casamento, né? São os 3 instrumentos que precisam estar interligados. Né? E essa audiência pública é um requisito que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para que essa lei ela seja aprovada. É uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito. Ela propicia ao particular a troca de informações com o administrador, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio ao devido processo legal. Então, antes do Rony vir aqui fazer a explanação, eu queria dizer que, mais uma vez, a LOA ela foi feita com muito cuidado e também de uma maneira sustentável, né, para que esse recurso seja melhor aplicado na próxima gestão. E torno a dizer que estou muito feliz aqui com a casa cheia hoje. Obrigado. Com a palavra, o nosso vice-prefeito, o senhor Wilton Osório, que vai deixar a mensagem dele e da prefeita Jovem Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui pelo convite. Nesse ato, represento também a nossa prefeita que se encontra em Brasília. Esteve em encontros ontem, hoje continua em outro encontro. E é sempre um prazer voltar a essa casa. Agradecer aqui a presidente da comissão, a Naila Barbosa, agradecer ao vereador Luiz Carlos pelo convite e dizer que vamos participar com muita fé, com muita paz dessa diretriz tão importante que é o LOA. E eu quero aproveitar para dizer que a nossa prefeita Jovem Oliveira, se ela estivesse aqui, ela diria do mesmo jeito. Nós vamos trabalhar nessa gestão respeitando sempre as leis, vamos trabalhar sempre com muito afinco para trazer essa administração tranquila, transparente, como ela sempre foi. Grande abraço, bom trabalho a todos. Eu gostaria de convidar os vereadores que foram eleitos, né, que vão ser os fiscalizadores do próximo orçamento, que estão presentes. Seu Valdinei Souza, pode me sentar aqui. Seu Chico Corinto, todos os vereadores de mandato, todos os vereadores eleitos e vereadoras foram convidados para essa audiência. É de suma importância a participação de todos, já que estes serão os fiscalizadores para o próximo orçamento. Passo a palavra para o senhor palestrante Rony Alvarenga, representando o Poder Executivo de Piripiri. Com licença, bom dia a todos. Muito obrigado aqui ao espaço, a atenção dos vereadores, da população, dos representantes legais. E, bom, começando com o orçamento público. Deixo bem claro que o nosso orçamento público ele é planejado durante o exercício de 2024. Ou seja, a gente não consegue fechar o 2024 para planejar 2025. Então, com isso, como a gente faz
esse tal planejamento, essa análise, esse estudo? A gente vê o que a gente gastou até o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre do exercício que a gente está presente, 2024, e a gente faz uma projeção, né? Um estudo, e a gente vê quais as maiores secretarias que têm mais gastos, o que a gente mais tem mais demanda, onde é que a gente mais arrecada esses recursos, e assim a gente planeja esse orçamento. Então a LOA nada mais é do que, assim como o Danilo bem disse, é nosso resumo em números. Enquanto a PPA é nosso planejamento plurianual, o que a gente quer alcançar, nossas metas, nossas prioridades, a nossa LDO é nossas diretrizes. Quais diretrizes a gente vai seguir para justamente alcançar essas metas da PPA? E, por fim, a gente tem que concretizar essa nossa prioridade, essas nossas diretrizes, através dos números, através do nosso orçamento legal, que é a nossa LOA. Então, aqui para vocês agora, o demonstrativo de receitas por fontes. Essas receitas é o que a gente prevê para 2025. Então, deixa eu explicar para vocês detalhadamente. Tanto para os vereadores agora eleitos, para a população e para os representantes. Então, a gente tem um orçamento para 2025 de 358 milhões, 611 mil reais, perdão, 611.301 reais e 73 centavos. Poxa, Rony, esse orçamento está gigante. Lembrando que em 2024 a gente tem um orçamento de 299 milhões. E desse valor a gente já arrecadou 268 milhões até o montante de outubro. Provavelmente a gente fez 2024 com arrecadação de 300 milhões a 298, 299. Provavelmente a gente bata a nossa meta que a gente planejou para 2024. Então, esse aumento de receita de quase 60 milhões, ele é avaliado durante o exercício. Lembrando que geralmente cada receita aumenta anualmente, isso é para todos os municípios, não só para Piripiri, de 10% a 15%. Então, se você pegar de 10% a 15% de 299 milhões, você vai ver aqui a tua estimativa aí mais ou menos de 34, 35. Só que lembrando que a gente botou um pouco a mais porque esse ano que vem a gente tem algumas emendas prometidas. Para isso, a gente tem algumas provisões dentro do orçamento. Então, a gente aumentou o orçamento mais em torno de 20% a 25%. Porque Piripiri, por exemplo, é uma terra que está arrecadando bastante. Aumentou muitos tipos de impostos, aumentou novas arrecadações e teve a agregação da nova política, né? Que justamente está focando mais na agricultura familiar, na cultura e justamente também na educação. Para vocês terem ideia, o próprio QSE, a gente deixava de arrecadar, perdão, a gente arrecadava no QSE, geralmente, anualmente, mais ou menos 400 mil. Só em 2024, a gente arrecadou em Piripiri, no QSE, 5 milhões. Olha a diferença. 4 milhões e meio. Então, justamente por essas receitas que a gente não prevê, mas são de superávit financeiro, que a gente estendeu o nosso orçamento um pouco a maior. Então, explica nessa tabela de projeção de receita. Aqui é uma previsão. Rony, vai acontecer? Não necessariamente, mas é uma previsão, de acordo com nossos estudos e análises, junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento, que a gente prevê essas receitas. Então, como é que se lê essa tabela? A gente tem as receitas correntes. O que são as receitas correntes? As receitas correntes são todas as receitas oriundas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esses impostos, taxas e contribuições de melhorias é tudo aquilo que o município arrecada com seus próprios serviços. Ou seja, a gente prevê que de receitas correntes de impostos a gente vai arrecadar 18 milhões em 2025. Contribuições, essas contribuições são geralmente aquela parte de aluguel patrimonial, são a questão de contribuições da energia que a gente paga de impostos e etc. Então a gente prevê que a gente vai arrecadar de contribuições que a gente paga ao município 8 milhões, quase 9 milhões. A gente prevê de receita patrimonial, e aí entra receita patrimonial, nosso próprio IPTU de certa forma, e outras taxas que a gente paga, 4 milhões. A gente reprevê de receita agropecuária, Rony, está muito pouca. Lembrando que essa aqui é arrecadação municipal. Aqui não é arrecadação que a gente recebe da União. A gente prevê só 5 mil. Receita industrial, a gente também só prevê 5 mil. As receitas de serviços, ou seja, nosso famoso ISS para os serviços de autônomos e outros empreendedores, a gente prevê aqui um aumento. Tanto que ano passado só estava 28. A gente previu e teve um aumento desses grandes empreendedores em Piripiri e a gente previu um aumento de 60 mil. E o nosso grande cargo-chefe, que é justamente as transferências correntes da União. É aqui que vem a CID, o ICMS, é aqui que vem o FPM, é aqui que vem o CID corrente,
o ICMS ambiental e o Fundeb e outras transferências. Então, a nossa maior fonte de renda do município e de quase todos os outros, praticamente todos os outros, é sempre a transferências correntes. Ela decorre somente da União. Ela não decorre do município. Daqui para cima, ou seja, de receita de serviços para cima, é sempre município. Mas transferências correntes e outras receitas correntes, que provavelmente sejam de emendas individuais ou de bancada, é da União, responsabilidade total. Então, quando a gente soma as nossas receitas correntes em completo, a gente tem uma previsão de 309 milhões. Somando com nossas receitas de capital, o que seria receita de capital, Rony? Receita de capital é aquela receita que a gente prevê para os investimentos, somente investimentos. Receita de capital só pode ser usada, por exemplo, operações de crédito. Por exemplo, Finisa e Avançar Cidades são operações de crédito. Elas foram se utilizadas para quê? Para justamente reforma e a parte asfalto do município de Piripiri. Alienação de bens, justamente quando a gente tem a parte do leilões do município, onde venda de terrenos e etc. A gente teve uma arrecadação boa agora em 2024, de 2 milhões, só que esse ano que vem a gente até diminuiu um pouco, porque a gente aumentou nossas operações de crédito, que é justamente esses projetos de emendas que a gente prevê para o Finisa e Avançar Cidades, e diminuiu um pouco nossas alienação de bens. Amortização de empréstimos. Essa amortização de empréstimos são justamente as taxas que a gente recebe justamente das partes do Avançar e do Finisa, porque quando tem essas amortizações, a gente paga uma taxa e o quê? Quando a gente amortiza algo, a gente paga com desconto. Então, a gente prevê esse desconto, que é mais ou menos das operações cash, a gente vai economizar uns 6 milhões. As transferências de capitais, que também podem vir de quê? Da União ou de emendas, que são justamente para alguma construção ou reforma ou algo do tipo do particular. Então, quando a gente soma aqui o valor das receitas correntes com as receitas de capital e as receitas correntes intra-orçamentárias, e essas receitas aqui intra-orçamentárias também são de acordo com o aporte do Previdência Própria, a gente tem uma soma do valor X, que quando a gente pega as deduções da receita, que geralmente as reduções das receitas são o quê? São justamente as deduções que a gente tem que transferir de obrigatoriedade para a educação e para a saúde, que é a dedução do Fundeb. A gente pega a soma somente da receita de capital, que é 37, mais 309, e quando a gente faz a soma mais a dedução, a gente vai ter um capital aqui particular de 358 milhões de reais para o exercício de 2025. Então, a gente está prevendo uma receita, uma arrecadação de 358 milhões de reais para 2025. Rony, o que o tribunal, o que a União, o que o Supremo Tribunal pensam sobre isso? Lembrando que o tribunal não gostaria que, por exemplo, a gente bota essa arrecadação e isso arrecada 100 milhões. Aí está muito distoante, é 258 milhões de reais de distância. Mas quando para o tribunal, se a gente botou esse orçamento e a gente arrecadou 340 ou 365, para ele está ótimo, tá por 10 milhões de disparidade, a gente tenta acompanhar o máximo da realidade do município. Então, agora um demonstrativo das despesas por função de governo. E logo após esse slide, eu vou apresentar para vocês um demonstrativo que vai de acordo com cada secretaria, que é aí que entra o caso aqui dos representantes e dos demais vereadores. Então, a gente tinha um orçamento para, por exemplo, a Câmara Legislativa de 4 milhões para 2025. Só que com a arrecadação desse ano foi tão boa, a gente teve alguns reajustes, mandamos aparecer para a Câmara e aumentamos o orçamento da Câmara para 6 milhões e 500, que foi reajustado já no orçamento da Câmara e 2025 vai bem a maior. Na administração geral, juntando todas as secretarias que compõem a administração, e já eu vou botar o valor de uma por uma, a gente prevê que a gente vai ter 38 milhões de reais de despesa. Na assistência social, para vocês verem, até 2023 a gente tinha uma despesa na assistência social de 6, 7 milhões. Esse ano aqui já foram 12, vai fechar com 13 milhões de assistência. Então a gente prevê um gasto de mais 2 milhões para 2025. Na Previdência Social, que é nosso RPPS, a gente prevê uma despesa de 19 milhões. Na parte da saúde, a saúde é um marco Piripiri, é um município de exemplo em saúde para todo o Piauí. E a gente prevê que, por exemplo, até agora em outubro, a gente tinha só 54 milhões. A gente vai fechar provavelmente o gasto da saúde esse ano com 70 milhões investidos na saúde de Piripiri. Então a gente aumentou para quase 90 milhões de gastos com a saúde. A educação, assim como tem um aumento do Fundeb, do QSE, do PENAI, PENAT e VAAT, e outros recursos que compõem a educação, é sempre um dos maiores recursos que a gente arrecada, já que a despesa dele é inata. Como assim inata? O próprio Fundo de Educação arrecada
o seu recurso da transferência da União. Ele não depende tanto do município, mas, de acordo com a nossa lei 101 de 2000 e nossa lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que gastar 25% do que a gente arrecada com o Fundeb. Ou seja, o Fundeb, a educação, ela tem gasto de 25% dos impostos do município, de obrigação da administração, fora o que ele arrecada do próprio Fundeb. Então, a gente também tem a parte da cultura. A cultura, a gente também teve um aumento muito grande. Por quê? Porque temos a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc. Elas vão continuar e provavelmente terá uma terceira lei de cultura. Ainda estão verificando o nome, e assim que tiver um acordão, provavelmente a gente vai vir um projeto para a Câmara para aumentar os fomentadores de cultura do município. Mas, de certa forma, é um marco também para Piripiri, que a gente está prevendo um gasto com a cultura do município para próximo ano de 5 milhões de reais. E também temos a parte do urbanismo, que é justamente as operações de crédito que a gente está fazendo para o município. Não só essa parte das operações de crédito, mas vocês podem ver que grandes partes das reformas do município, a gente está sempre focando na melhoria, no revivamento e etc. Na parte da habitação, não é tão de responsabilidade do município, certo? Então, não confundam habitação com saneamento básico, porque não tem nada a ver. Habitação é aquela parte da moradia, mas geralmente o município não tem a obrigação de entregar moradias. Mas aqui tem uma lei, a 835 de 2018, que é a questão do auxílio eventual a pessoas em necessidade. Então, essa parte de 30 mil é justamente para os auxílios dessas pessoas que precisam dessa ajuda. E temos a parte do saneamento, a gente botou 2 milhões e 500 praticamente reais. Temos a questão da gestão ambiental, que hoje em dia conta com o setor próprio. Também a gente orçou em 2 milhões de reais. Temos a parte da agricultura. A agricultura sempre foi um ponto muito forte batido aqui, não só pelos todos os vereadores, como os representantes. Vocês podem lembrar que quando a gente começou aqui em 2021, o orçamento que veio para a gente, da antiga gestão para a nova, só veio, se não me engano, com 1 milhão e pouco para a agricultura. Então, todo ano a agricultura foi aumentando. Por exemplo, o ano passado a agricultura só contava com 4 milhões e 800. Olha o tanto que a gente está investindo na agricultura, na gestão, pelo pedido, pelos recursos que estão vindo, pela abertura de uma secretaria própria. Então, a agricultura foi um grande âmbito também que a gente investiu além da cultura. A gente tem a parte da indústria, que é justamente essa parte do setor industrial, que ainda não está tão forte, mas a gente prevê também os gastos para investimento nessa parte. A gente tem a parte do comércio e serviço, que é justamente com reforma, como aqui o mercado velho de Piripiri, como foi a reforma e tudo mais. A gente prevê esses gastos. A gente tem as comunicação do Piripiri, que é justamente a parte toda de divulgação de projetos, a parte de chamamentos públicos e etc. para o município. A gente está prevendo 630 mil reais. Tem as partes do desporto e lazer, já com os eventos culturais de Piripiri, que não são poucos, a Aniversário da Cidade, Pirifolia, Festa Piripiri Junino, e outros muitos eventos que o município conta com si. A gente prevê um orçamento de quase 6 milhões para essa parte. Os encargos especiais, que são despesas não previstas durante o orçamento, mas é que a gente arca do mesmo jeito. E, por fim, nossa reserva de contingência. A reserva de contingência está prevista em quase 2 milhões. Lembrando que a reserva de contingência ela só pode ser usada a partir de agosto ou em evento altamente perigoso. Exemplo, a Covid, quando teve. Se a gente tivesse um gasto que superasse o da saúde, por exemplo, a gente podia pegar toda essa reserva e jogar para lá. Se a gente tivesse um desastre natural em Piripiri e a gente precisasse fazer vários centros de habitação, a gente tiraria da reserva e jogaria para a habitação. Eu estou dando um exemplo. Então, a gente pode ver que com a soma também, tanto dos saldos do que a gente prevê de despesa, a gente também bate os 358 milhões e ela fecha com a receita, porque a gente tem que ter a igualdade dos orçamentos. Então, essa parte aqui, que quando vocês quiserem fazer as perguntas e quiserem voltar, vou ficar a pleno dispor, mas é justamente agora que a gente entra na parte de gasto por secretarias. Essa tabela aqui, por função, é a geral. O que seria a função, Rony? Por exemplo, a administração, ela está com a função 02. Então, o que seria a 02? Ela é uma função da administração, então a 0201 é a Secretaria Municipal de Governo Segov. Então, a função que justamente é cada um desses aqui, legislativo, por exemplo, é a 01. Então, a função aqui inicial é o que representa o que é em cada tabela dessa aqui. Então, aqui, ó, 01, 02, assistência social é a 08 e por aí vai. Mas eu vou destrinchando aqui com vocês durante a apresentação.
Então, a função 0101, Câmara Legislativa, assim como a Receita, a Câmara prevê um gasto total de R$ 6.428.730,00. Então, a Secretaria Municipal de Governo, Segovia, a gente prevê um gasto de quase 3 milhões. A nossa Proger, nossa Procuradoria-Geral do Município, a gente prevê os gastos de 1.600.000. A nossa Controladoria-Geral do Município, a Conger, prevê o gasto de 450.000. A nossa Consultoria Municipal do Município, a Comum, prevê o gasto de 125.000. A nossa Secretaria Municipal de Planejamento, a CEPLAN, prevê um gasto de 2.500.000. A nossa Secretaria Municipal de Finanças, a CEFIN, a gente prevê um gasto de 2.200.000. O nosso Fundo Municipal de Saúde, a gente prevê um gasto total de 89 milhões para 2025. O nosso Fundo Municipal de Ação Social, a SETA, a gente prevê um gasto de 15 milhões. O nosso Fundo Municipal de Educação e Valorização dos Profissionais da Educação, o nosso Fundeb, a gente prevê um gasto de 86 milhões. A nossa Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo, a nossa SEJUS, a gente prevê um gasto de 11 milhões. O nosso Instituto de Previdência Própria de Piripiri, a gente prevê um gasto de 20 milhões para 2025. A nossa Secretaria Municipal de Comunicação, a SECOM, a gente prevê um gasto de 630.000. A nossa Secretaria Municipal de Administração, a SEAD, 24 milhões. O nosso Fundo Municipal de Educação. E qual a diferença do Fundo Municipal de Educação para o Fundeb? Fundeb, Receita Oriunda da União, somente Fundeb, VAART, VAAR e o próprio Fundeb em si. E o FME, somente recurso próprio. Ou seja, tudo que a gente arrecada no município tem que passar 25% para o FME e dele a gente tem um gasto. O nosso Fundo Municipal do Meio Ambiente, a gente prevê R$ 500 mil de gasto. A nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, SDR, a gente prevê 23 milhões. A nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras, a gente prevê ali 23 milhões também. A nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Serviços Urbanos, nossa SDU, a gente prevê 15 milhões de reais, que justamente são as reformas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAN, a gente prevê o gasto de quase 2 milhões. A nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Industrial, Comercial e Projetos, a nossa SDE, a gente prevê o gasto de 1 milhão. E nossa SEMAF, nossa Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, a gente prevê o gasto de 1 milhão. Pô, Rony, como é que a Receita a gente está prevendo 10 milhões e na nossa SEMAF a gente está prevendo 1 milhão? Lembrando que algumas funções de administração, elas têm a função de participar dentro de alguns fundos. Por exemplo, a nossa SDU, certo? Desenvolvimento de Serviços Urbanos. Cadê a outra? Perdão. A nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras SDO. Ela pode fazer tanto obras no urbano como no rural. Então, aquela receita de 10 milhões que vocês viram, ela está destrinchada em vários setores. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, SDR, por exemplo, tem 23. Quer dizer que a gente pode gastar só na SDR, mas não pode gastar na Secretaria Municipal de Agricultura Familiar? Não. O recurso que está sendo aplicado na SDR, a gente pode ter despesas gastas na SDR, mas vinculada à nossa Secretaria Municipal de Agricultura Familiar. Não tem problema nenhum. Assim, a gente fechando nosso orçamento total de 358 milhões. E todos separados por secretaria ou função de governo. No mais, a apresentação da LOA é simples. Quando digo simples, ela é baseada em números, porque o que foi de diretrizes a gente já veio agora em junho. E caso tenham perguntas, vereadores ou os representantes legais, por favor, fiquem à vontade. Estou aqui, o mestre Danilo, o nosso vice-prefeito, para responder essas perguntas. Passa a palavra. Eu gostaria de conceder uma pergunta para cada vereador aqui presente, primeiramente, logo após os nossos convidados. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, passo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Só antes de algumas manifestações, só uma pergunta também, para depois eu fazer a manifestação. Aqui na função. Estou falando aqui da função de governo, das secretarias, que é despesas por obra.
Aí a Secretaria da Agricultura Familiar está orçada em 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de reais, né? E quando faz assim, despesa por função de governo, ela está em 10 milhões e 29. Eu queria saber qual é essa diferença, assim, porque se existe função, acredito que deve ser função de agricultura em outras, vinculada a outras secretarias, a outros orçamentos. Mestre Luiz, tudo bem? Tudo Muito bem. obrigado pela pergunta. Como eu falei, quando vai para o orçamento, essa parte da estrutura da LOA, a gente bota por função. Perdão, certo? Sim. Sim, só que quando vai para a parte orçamentária de números, a gente pega a função. Por exemplo, se a função da agricultura familiar está com 1 milhão, mas lá na sua desenvolvimento das despesas, que é o QDD, que eu até depois aponto onde está na LOA para vocês, ele pode pegar essa função e destrinchar em vários desenvolvimentos. Por exemplo, serviço de material de consumo, serviço de pessoa jurídica, pessoa física. Ou seja, ele vai aumentando a sua parte. Aqui não tem como deixar bem claro, porque é um dado muito grande. Para você ter ideia, essa parte do QDD são 178 folhas. Como eu peguei por função geral, essa função geral ele só mostra o valor específico da função 0227, certo? Mas a 0227 dentro do orçamento, com seus desdobramentos, ele vai se emaranhando, ele vai criando várias outras raízes específicas. Então, essa parte, sim, é normal. Ela não tem um erro específico. Como eu falei, da 0227, ela pode pegar alguns emaranhamentos bem aqui da parte da 0219. É por isso que ela não está específica e ela puxa o valor para geral. Então, nesse caso, o orçamento previsto especificamente para a Secretaria da Agricultura Familiar é de 1 milhão e 30 mil. 1 milhão, 1 milhão exato. isso. E as despesas, no geral, com a agricultura, poderiam chegar a 10 mil. Até 10 milhões de reais. Até 10 milhões, quer dizer. Exatamente. Só para complementar aqui também Obrigado. a pergunta do vereador, exemplificando. Quem realiza obras públicas hoje no município? Secretaria Municipal de Obras. Se há alguma obra feita com recursos públicos em benefício da agricultura, quem vai executar é a Secretaria Municipal de Obras. Então, só para ficar mais claro, porque nós temos esse recurso de 10 milhões, né, previsto para ser em benefício da agricultura. Mas não quer dizer que vai ser executado pela Secretaria Municipal de Agricultura, porque a Secretaria Municipal de Agricultura não realiza obras. Tudo bem? Bem colocado. Algum vereador ainda vai querer fazer algum questionamento? Vereador Domingos Gomes de Carvalho. Domingão. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia aos participantes. Eu vejo aí em habitação, mesmo não tendo a obrigação de construir, mas eu acho muito pequeno o valor, porque há muitas residências que necessitam de ajudas, né? Você vê principalmente na periferia. Então 30 mil, muito pouco. Não me utilizando só da fala do Danilo, assim como ele bem havia dito, mas essa parte da habitação, em regra, em suma regra, ela não é a base do município. Por exemplo, o município não pode criar casas e entregar casas, não é obrigação dele. Recuperar. Mas a parte da iluminação pública, saneamento básico, faz parte do município, certo? Uhum. Só que não necessariamente quem tem que pagar seria essa parte da habitação, mas sim a Secretaria de Obras, ou a Secretaria de Planejamento, ou a parte da Secretaria de, por exemplo, de Governo, que ela tem que a fase de planejar. Então, esse gasto da habitação específica é porque eu não tenho como pôr muitas, como é que se pode falar, ramificações, diferente da agricultura. Então, esses 30 mil reais, ela está específico na parte de habitação, entregar habitação para o cidadão. Sim. Não é obrigação Depois de do pronto. município, entendeu? E aí a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras, SDO, e são praticamente iguais as duas, né? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SDU, a função das duas. Não, foi dividida, vereador, as secretarias, né? Teve uma Subsecretaria. reorganização Só existe a Secretaria SDU. Teve uma reorganização administrativa, né, que foi votada por essa Casa Legislativa. Eu acredito que foi bem discutido também na época. E a SDU é quem cuida hoje dos serviços
de coleta de limpeza urbana, né? E aí, com a divisão da Secretaria Municipal de Obras, a Secretaria pôde atuar de maneira mais eficaz no quesito de obras públicas. Então, por isso, essa divisão. A outra foi está grifado aqui, Secretaria Municipal de Planejamento, Indústria e Comércio. E vem lá, Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Projetos. São praticamente... Não, Só explicação a secretaria, assim, a gente não vai discutir hoje a reorganização administrativa do município, porque já foi discutida anteriormente. Nós estamos aqui para discutir o orçamento e os valores. A Secretaria de Planejamento, ela atua diretamente hoje com a Secretaria Municipal de Administração. Nós temos muitos servidores da CEPLAN que são cedidos, inclusive, para órgãos, né, do judiciário. Se eu me recordo, acho que só de servidor cedido, a pedido dos juízes, dos promotores, da Vara do Trabalho, Tribunal de Justiça, nós temos cerca de 30 a 40 servidores cedidos, né? Porque a gente mantém essa boa parceria com todos os órgãos, né? A gente sabe que para o serviço público funcionar hoje no município de Piripiri, se não contar com o apoio da prefeitura, as coisas não vão para frente, porque lá em cima eles não mandam para cá. Então a gente ajuda o Tribunal de Justiça, a gente ajuda, né, a promotoria, a gente tem termos de cooperação com todos os órgãos da Justiça. Então, por isso, esse orçamento de despesa na Secretaria de Planejamento. Muitos servidores da Secretaria de Planejamento são cedidos, por exemplo, para a Procuradoria-Geral do município, porque não há na estrutura da Procuradoria o número de vagas suficientes para né, atender às necessidades da Procuradoria-Geral do município, que hoje conta, por exemplo, com 4 assessores técnicos, 5 assessores jurídicos trabalhando. Então, por isso, esse orçamento de 2.500.000 na Secretaria de Planejamento. Fora outros que atuam nos serviços públicos que hoje são prestados lá na SEAD, né? Nós temos muitos servidores da Secretaria de Planejamento na Secretaria de Administração, trabalhando de forma cedida. Eu gostaria de chamar o nosso servidor Álvaro Filho para levar o microfone. Para a plateia, algum representante da sociedade quiser fazer algum questionamento, passo a palavra para a senhora Iolete, presidente do SINT. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aí em nome da Naila Barbosa. Meu questionamento é o seguinte: está previsto no Orçamento Geral para a Educação pouco mais de 114 milhões, que seria a receita do município e transferência, né? Pelo que entendi. Nesse caso, dentro desse orçamento, dessa previsão orçamentária de mais de 114 milhões, está previsto a transferência do Fundef, um possível pagamento de precatório do período 2005, 2006, que a prefeita anunciou no início do ano, ou não vai entrar nessa previsão orçamentária essa transferência em torno de 10 milhões previsto para receber do TCU? Professora Iolete, é isso? Opa, prazer, Rony. Professora, a parte do Fundef é uma receita extraordinária e ela vai ser superavitária. Como assim? Ela não vai ser uma arrecadação normal, ela não vai cair anualmente ou mensalmente. Ela vai cair no montante geral, valor bruto, correto? Então, não tem como pôr na lua para 2025 uma receita que ela é extraordinária. O que seria uma receita extraordinária? Ela só acontece. Então, ainda está tendo trâmite para verificar o valor, quando. Então, não tem como eu pôr algo na nossa lua, aumentando o nosso orçamento, sem ter a certeza de cair. Só que, Rony, vamos lá, estamos em 2025 aqui, caiu. Quando cair, vai vir um projeto para a Câmara, certo? Criando o crédito extraordinário, ou seja, uma receita que veio do decaimento do precatório do Fundef, e com ela as UCAs específicas justamente para pagamento dos professores. Então, não se preocupe, não está no orçamento atual, porque não é bem visto aos olhos do Tribunal de Contas, certo?
Mas assim que a receita extraordinária cair de forma superavitária, ou seja, a gente não previu essa receita de 10 milhões e ela cair, vai vir um projeto para a Câmara, a gente já até deu entrada nesse projeto. O Danilo é um que está bem à frente sobre esse projeto. A gente não pode, a gente entrou em contato com o Tribunal de Contas, mas assim que cair, a Câmara já vai ser acionada, o projeto vai vir para votação e tudo mais. Tudo bem? Professora, só para complementar aqui também a resposta, inclusive, eu me questionava ao Rony, né, nas tratativas para a apresentação da LOA, sobre essa questão do Fundef, que eu pude acompanhar as reuniões, né, que está previsto para recebermos, e o município fechou esse acordo, né, com a Justiça Federal, para recebermos a partir do próximo ano. E a gente teve esse cuidado de analisar toda essa questão, de colocar ou não no orçamento. E o Rony me explicava sobre a questão dela ser esse crédito extraordinário, né, que vai vir de forma superavitária. Mas já é de praxe aqui, de conhecimento de todos os edis dessa casa, que sempre quando esses recursos chegam de maneira, né, extraordinária, como ele falou, nós preparamos os projetos de lei de crédito adicional, né, de crédito, acho que crédito adicional especial e extraordinário, encaminhamos para a Câmara, né, com todas as informações referentes ao recurso, e aí ele sempre é votado, né, e aprovado pela casa. Então, em relação ao Fundeb, nós não vamos ter esse problema, né, no próximo ano, quando esse recurso chegar nas contas do município. Alguém mais gostaria de participar? Passo a palavra ao querido amigo Elton. Então, bom dia a todos e a todas. Estou aqui representando o Núcleo de História, o NEPI. Eu tenho uma pergunta para fazer. É como o município pretende fazer a arrecadação própria, né? Já que 76% da receita vem de investimentos do governo federal, de receitas do governo federal e estadual, né? E o que está sendo planejado para reduzir essa dependência dessas transferências federais, né? E outra coisa é que me chamou a atenção, 60% de suplementação são autorizados para o orçamento, né? Suplementação do Poder Executivo. E eu acho isso bastante expressivo, né? É muita coisa. Então, há algum mecanismo de controle ou transparência previsto para que a gente possa acompanhar essas reprogramações? Elton, bom dia. Elton, existe sim. Nosso portal de transparência é 100% funcional e ele é bem didático. Então, o que seria esse 60% de suplementação? Não é que nosso orçamento está estimado em 358 milhões e a gente pode suplementar mais 60%. Não, não é isso. Justamente, eu vou usar aqui o exemplo da agricultura familiar. A gente tem orçado 1 milhão e 30, certo? A gente pode suplementar até 60% desse valor dentro da própria secretaria. Mas para fazer essa suplementação, a gente tem que tirar de outra. A gente não só joga esse valor lá, entendeu? A gente tira de uma secretaria, que a gente não está vendo tanto gasto expressivo, e joga para lá. E dentro da secretaria, do valor estimado, a gente só pode suplementar 60%. Então, primeiramente, não é algo que a gente só faz esporadicamente, assim, só faz. Não. Tem um estudo e a gente tira de outra secretaria para jogar para quem está necessitando. Geralmente, nenhuma secretaria chega a atingir 60% de necessidade. A maioria só chega a atingir 30%, 28%. Ah, onde são todas? Não, uma, duas, no máximo. Eu vou dar um exemplo aqui, pós-Covid, que foi 2021, certo? A Secretaria de Educação não teve tanto com o que gastar as suas receitas, porque justamente o professor estava afastado, as crianças não estavam na escola, certo? Então a gente usou muito do orçamento da educação em outros. Só que no final do ano teve o quê? O abono. A receita estava lá, foi feito na parte federal e foi distribuído esse valor de dinheiro para os professores. Então, não entenda que a gente pode suplementar e é do nada. A gente tira de um, joga no outro, no limite máximo de até 60%. Sobre a parte da arrecadação, a gente tem o setor tributário, certo? Então, como é que a gente faz hoje em dia? No setor tributário, quando você tira uma nota de pessoa física ou serviço autônomo, você vai lá e paga as taxas. Para a parte da gente terminar essa dependência tanto da União, é uma lei, né? Está na Constituição do repasse municipal, que é de acordo com suas habitações. Então, essa dependência nunca vai ter. Essa dependência nunca vai acabar, porque é uma coisa da nossa própria Constituição, certo? Para a manutenção do município.
Só que o que o Piripiri faz para aumentar a sua arrecadação de impostos? Justamente vários outros programas. Eu não estou situado aqui muitos de cabeça, mas o IPTU premiado, certo? É um programa que que incentiva o quê? É o cidadão pagar seu IPTU em dia. Então aquilo ali faz o quê? Um aumento na receita do município. O Danilo também depois aqui pode complementar minha fala, quantos projetos que o Tribus tem fazendo. E para você ter ideia, agora em 2024, expressivamente, o imposto de renda que a gente arrecadava no município ficou ainda maior. Porque a própria União fez um acordão, se não me engano, 86. Eu esqueci qual foi a pauta aqui da parte, mas depois eu até recordo, posso até lhe passar no privado. Mas o que ele fez? Que toda empresa licitada dentro do município tinha que pagar tipo, imposto de renda onde? Dentro do município. Porque antes era feito o quê? A licitação, a empresa lá de Florianópolis, SP, ganhava. Ela emitia a nota dela onde? Lá. E pagava imposto de renda onde? Lá. ISS lá. Agora não. Ela tem que emitir a nota no município, ela tem que pagar o imposto de renda no município e ISS. O que acontece? O município arrecada mais. Então, está bem mais expressado essa parte da nossa arrecadação municipal. Ela aumentou bastante. Bastante. Do início da gestão para cá, ela aumentou em torno de 8 milhões. Não só os projetos que a própria gestão fez, mas justamente essa parte da arrecadação própria tem aumentado cada vez mais. A gente tem adotado muitas políticas, né? Inclusive, tivemos um código tributário, que foi aprovado também por essa Câmara, que melhorou muito a arrecadação do município nos últimos anos. Então, quanto mais o município ele consegue arrecadar, mais ele consegue ser independente, né? Óbvio que é impossível ele ser independente por completo, porque todo município brasileiro ele precisa do apoio da União e do governo do Estado. Mas só para todo mundo aqui ter ideia, em 2020, o município arrecadava cerca de 5 milhões. Em 2021, a gente já teve um salto para cerca de 8 milhões. Em 2024, o município está arrecadando quase 18 milhões de reais e esse recurso ele vem sendo aplicado pela Prefeitura Municipal de Piripiri, né, da melhor forma. Nós temos também previsões de melhorar a arrecadação no setor industrial, porque logo, logo começará a construção do nosso polo industrial, já com algumas, né, grandes empresas multinacionais querendo vir se alocar aqui no nosso polo industrial. Também temos os recursos da mineração, que estão começando a chegar no município de Piripiri, também tem melhorado muito a arrecadação, né, Rony? E a previsão é melhorar. A gente precisa fazer alguns remanejamentos no próximo ano, né, de questão de reorganização administrativas. O município hoje ele não tem fiscal de tributos, só para vocês terem uma ideia. E aí é uma coisa que, inclusive, foi aprontada pelo Tribunal de Contas. Então, no próximo ano, a gente precisa realizar concurso público para fiscal de tributos, para que o município possa arrecadar os recursos, por exemplo, da mineração. E por que hoje ele não tem fiscal de tributos? Porque há anos atrás, né, também nessa casa, os cargos de fiscal de tributo que existiam no município foram transformados em agentes administrativos. Acho que isso foi a maior aberração jurídica que eu já presenciei aqui enquanto, né, servidor do município, porque a gente hoje paga um preço de não melhorar a arrecadação por conta de erros adotados lá atrás. Mas é um erro que já está no nosso planejamento e que, com certeza, a partir de fevereiro, a gente vai estar já trazendo o debate aqui para esta casa. Com a palavra, o professor Luiz Mário Getirana, ex-vereador desta casa também. Obrigado, bom dia. Sou o professor Luiz Mário, como a vereadora Naila colocou aí. É com muita satisfação de estarmos aqui presentes a essa discussão, que é importante, que é a discussão do orçamento do município, e o município é nosso. Por isso é que a gente tem que, cada cidadão também, se investir nesta preocupação e participar. E como eu sou da velha guarda, mais antenado com a mídia e com a internet e com tudo na atualidade, eu protocolei com o relator aqui, o vereador Luiz Carlos, né, o documento, porque eu ainda gosto de trabalhar com documento físico
embora que tudo hoje é online, mas é importante o físico também, no meu modo de ver. Então eu fiz, já protocolei, e aqui a nossa palavra, aqui, nossas propostas aqui é o seguinte. Eu estou falando aqui em nome do SIM, do NEPI, e também em nome do museu. O NEPI é o Núcleo de Pesquisa em Estudo em História, Cultura e Sociedade. E aí eu coloquei aqui, nós colocamos aqui, através aqui do presidente, nosso coordenador, professor Elton, o seguinte. Quero retomar. Bom dia a todos os presentes nesta audiência pública sobre a LOA 2025. Bom dia ao presidente da Câmara, vereador Alan Osório, ao presidente da Comissão de Orçamento, vereador Luiz Carlos, demais vereadores aqui presentes e representantes do Poder Executivo Municipal aqui para apresentar a proposta e representantes de entidade da sociedade civil e demais presentes nesse plenário. As observações pertinentes aqui apresentadas sobre as propostas da Lei Orçamentária Anual do município de Piripiri não tem outra intenção senão a de colaborar com a construção dessa peça orçamentária, mostrando aos nossos representantes, vereadores e vereadores, a importância da participação das entidades civis, que eu fiquei muito feliz aqui de ver aqui representado o pessoal da Umbanda, o pessoal das associações de moradores. É isso. Nós, como sociedade, estamos devendo muito a não participar dessa audiência e de outras também. E aqui eu faço um parênteses. Nós, brasileiros, somos educados a não participar. Desde a infância. Papai e a mamãe diz isso. Não faz isso, não. Mamãe estão falando uma greve na escola. Mentira, quieta, não tem negócio de greve, não. Greve é coisa de comunista. Não é por aí. É por isso que nós nos encontramos no Brasil na situação que estamos. Pela falta de participação da sociedade no movimento dela própria sociedade. Pois bem, aqui não tratamos de ser oposição e nem situação, mas unicamente a de defender nossas propostas que achamos razoável para resgatar, não o que já se perdeu ao longo do tempo, que já foi muito que se perdeu, mas evitar que o nosso sofrido patrimônio cultural, principalmente o arquitetônico, seja ainda mais vilipendiado. Nossa Piripiri, infelizmente, atravessa uma turbulência, não a dos ares, sofrida em viagem de avião, nas alturas, mas a turbulência da banalização aqui no térreo, aqui embaixo. Seja por demolição de prédios sem critérios, seja pela indiferença com o trato das memórias afetivas de nossa terra. Estamos banalizando, infelizmente. Entendemos que a LOA, como as outras leis que tratam dos orçamentos, são estimativas de receita, de despesas, porém a sociedade não deve ficar de fora das discussões, mesmo sem o poder de criar despesa. A Casa Legislativa não cria despesa, sociedade civil não cria despesa, mas também entendemos que só o Executivo pode criar despesas, tendo a contrapartida das receitas. Mas também entendemos que, de acordo com o interesse e prioridade da municipalidade, da chefe do município, do Poder Executivo, poderá constar na referida LOA as reivindicações da sociedade civil, havendo negociação e entendimento plausível. Então, o que é que nós vamos aqui? Uma vez apresentada a LOA, ouvido as explicações, as entidades, os vereadores que têm o poder de intervir como emendas ao projeto de lei, eu acredito, não sei se o LOA vai ser permitido fazer isso, será aprovada pela Casa do Povo. Existe um argumento que serve para reflexão para todos nós. Nunca falta, está em negrito, nunca falta recursos nos cofres dos poderes executivos, nem federal, nem estadual e nem municipal, quando se prioriza ou defende projetos de interesse realmente coletivos.
Não falta. Esclarecidos esses pontos, o que nós estamos propondo? A criação da Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos a SEJUSE. A SEJUSE engloba a cultura. Por que a gente justifica a criação? Porque a nível de Brasil, União, tem o Ministério da Cultura, o MINC. A nível de Estado, tem a Secretaria Municipal Estadual de Cultura, a SECULT. No município deve ser criada e com urgência, no início de 2025, a sua Secretaria Municipal de Cultura, para garantir com mais eficiência a realização de políticas públicas ou ações, principalmente as invisibilizadas, aquelas que quase a gente não vê, como a preservação do patrimônio histórico arquitetônico de Piripiri, que está lá na Lei Orgânica Municipal, a nossa maior lei do município, com ênfase no patrimônio histórico arquitetônico de Piripiri, que está em fase acelerada de destruição. O nosso patrimônio histórico arquitetônico de Piripiri pede socorro. E esta casa tem que ecoar numa voz forte e firme. O nosso patrimônio pede socorro urgentemente. E as entidades civis, ora aqui representadas, não querem arcar ou não queremos arcar com este dano irreparável, sendo os culpados. O segundo ponto é incluir na lei orçamentária anual a previsão de recursos financeiros para a Secretaria Municipal de Cultura, que deverá ser criada urgentemente, para poder público e sociedade trabalharem com mais profissionalismo. Com mais profissionalismo. Ou seja, eu vou dar um exemplo, que é esse simples, mas você faz um ofício físico para uma entidade, ela não lhe responde nunca. Falta de profissionalismo e também de atenção, de respeito. No meu ver, por isso é que eu disse que sou da velha guarda, mas eu guardo isso aqui. Depois, ao terceiro e último, nós temos uma lei 492, não sei se já foi regulamentada, de 2005, foi criada no governo do prefeito Odival Andrade, que institui o Fundo Municipal de Cultura, Desporto e Lazer. E cria também o Conselho Municipal de Cultura, de Desporto e Lazer. Mas tem que funcionar. Não há conselho, está lá na Constituição Federal, os conselhos, só depois de 88, os conselhos participaram, conselhos municipais, mas muitos, nós sabemos que às vezes não funciona. E nós não queremos criar conselho para não funcionar, só para constar, só para cumprir tabela, não é por aí. Por isso é que eu falo e insisto, o profissionalismo da administração pública. Estas entidades signatárias que assinam propõem a colaboração com o poder público. Nós propomos a colaboração. Nós queremos ajudar. Nós queremos participar. E eu gosto até de dizer, da minha parte, é 0800. De grátis, como diz a história. Nós não queremos aqui, da minha parte, nenhum ônus da prefeitura, nem de secretaria, nem da Câmara. Nós queremos é ajudar a que essa questão patrimonial, cultural de Piripiri apareça. Então, cada qual na sua competência para a materialidade efetiva de nossa reivindicação. Estamos vigilantes diuturnamente à causa da preservação da memória e história de nossa cidade. O que queremos é sermos ouvidos para fortalecermos a política patrimonial de nossa terra querida. E repito mais uma vez, queremos contribuir. Agora, só a sociedade, as entidades civis, sozinhas não farão nada, porque o poder público é institucional. Vale justamente para fazer valer acontecer. Então, eram estas as minhas palavras sobre essa questão. Se algum questionamento nosso aqui tiver fora do contexto, já acontecida ou não, a gente aqui tem humildade para dizer aqui, a mão à palmatória. Nós aqui estamos abertos a discussões, enfim, a participar, a contribuir. Muito obrigado.
Queria agradecer aqui a participação do professor Luiz Mário, que ontem, inclusive, estivemos juntos lá no Museu de Piripiri para já tratar sobre a execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Em relação à Secretaria Municipal de Cultura, que o senhor pediu para ser criada na próxima gestão, olha que o superintendente de cultura, o professor Marcão, que é uma luta que ele já vem encampando e que, inclusive, nós colocamos no nosso plano de governo de 2025 para 2028, plano de governo esse que foi escolhido pelo povo de Piripiri para ser dado continuidade. Então, a Secretaria Municipal de Cultura está no plano de governo e esse plano de governo você pode verificar no site da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente fala sobre essa questão da secretaria. Tanto a secretaria, Fundo Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Cultura. Porque hoje nós temos um conselho que ele é vinculado à Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Turismo, né, que é a Sejus. E quando o senhor falava sobre a questão também do patrimônio histórico, né, passa exatamente por esse conselho. Então, o que a gente... Eu acho que esse conselho no município está vigente. Ele foi... Não está vigente, não? Vigorou durante 2 anos, né? Precisa ser renovado. Inclusive, essas políticas de patrimônio, elas precisam passar pelo controle. Eu queria aproveitar o momento que todas as entidades aqui estão presentes, para falar sobre a questão do patrimônio histórico e cultural do município de Piripiri. Muito nos cobram sobre a questão do tombamento, né? Do tombamento das casas históricas aqui do município. Acho que em 2021, enquanto gestão municipal, nós iniciamos uma discussão com o Ministério Público, né, na pessoa do Dr. Nivaldo, que inclusive também há muitos anos cobra isso do município de Piripiri, e essa lei ela nunca foi realmente efetivada, mas os passos que ela teve de efetividade foi de 2021 para cá. Inclusive tem uma comissão que é estabelecida pela própria lei, que foi nomeada. Mas a própria lei ela estabelece um procedimento, né, que precisa ser seguido para que haja esse tombamento. Só que isso precisa passar por muitos debates. E um pedido que eu faço e me coloco hoje nesse local de escuta e me coloco também à disposição, né, para que a partir de 2025 a gente volte a tratar sobre isso, porque a gente já deu algum passo que antes nunca tinha sido dado. A gente precisa reunir o conselho, precisa nomear novamente os representantes para estarem nesse conselho, né? A gente recebeu um ofício na Procuradoria solicitando o tombamento de alguns prédios, mas a Prefeitura ela não pode fazer, eu quero fazer o tombamento e vou fazer. Não pode. Ela precisa de pareceres técnicos do próprio conselho que existe. Então, é que realmente sejam nomeadas pessoas capacitadas que possam fazer esses relatórios, né, para que aí sim a gente inicie uma discussão de política de patrimônio histórico e cultural no município de Piripiri, mas também de maneira qualificada, né, porque um processo de tombamento ele pode ser a qualquer momento questionado pelos órgãos, né, que são os órgãos de controle aqui no município de Piripiri. Mas eu agradeço muito, professor, me coloco à disposição novamente, respondendo a sua pergunta, está no nosso plano de governo, e é uma luta que nós vamos sim encampar, né, junto à nossa prefeita, para que seja realmente efetivado. Estou complementando aqui em relação à criação da secretaria, né? Assim que for feito todo o trâmite, a parte da criação, organograma administrativo, a parte da diretriz e tudo mais, a parte do orçamento, como é que funciona? A gente poderia desmembrar a parte do orçamento que está na Sejus, justamente para a secretaria em si, quando criada. Isso pode ser feito em qualquer momento? Sim. Caso seja feito, seja aprovada a secretaria, a gente pode desmembrar durante o exercício de 2025 e criar um orçamento do zero para a Secretaria de Agricultura. Oi. Bom dia, companheiros, companheiras aqui. Dizer que, professor Luiz Mário, a importância das entidades, das organizações, é fundamental, filho. Dizer que não foi a luta nossa do sindicato,
foi incansável para ver a Secretaria de Agricultura ser criada. No ano passado, com a sensibilidade da Câmara dos Vereadores, né, que é na pessoa do presidente Alain e os demais vereadores que votaram no projeto, para a criação da secretaria, muito indagação para que criar mais uma... para ter mais emprego para as pessoas. Então, a gente acha que é importante, achava que era importante, criar para um dia estar no orçamento. Né? Nós tínhamos orçamento na agricultura, mas não tinha secretaria, não tinha a força que vai ter agora em 2025. A gente acha a importância que 1 milhão está lá na Secretaria de Agricultura. A gente queria mais, mas o companheiro lá disse que tem recurso de secretaria que pode migrar para a Secretaria de Agricultura. Então, como representante dos trabalhadores agricultores familiares, estamos felizes, né, de conquistar essa luta tão importante que foi a criação da secretaria, com muita luta do sindicato, dos trabalhadores, e também a acessibilidade da Câmara, da nossa prefeita, que deu o ponto final. Pedir que os vereadores nos ajudem, o próximo secretário né, que venha, para a gente ter parceria com todos os vereadores, com todas as entidades, porque a gente não anda só. Estou muito feliz de agora nós ter orçamento concreto para a agricultura familiar. Isso é importante para os trabalhadores rurais. Nós sabemos que a secretaria é importante. Está aqui o Leonardo, secretário, a dona Remédia, a superintendente. Nós temos dado o suporte para ver algumas políticas, alguns projetos ser executados através da secretaria, através da prefeitura municipal. Nós acreditamos no crescimento dessa secretaria, que no próximo orçamento tenha 2, 3 milhões aí. Então, a gente fica feliz e com parceria a gente consegue. Então, os vereadores, vocês que estão voltando aqui, os próxima legislatura, que nos ajude a agricultura familiar. Deixe a política partidária para lá e vamos trabalhar para o bem de Piripiri, para o bem dos nossos agricultores familiares. Era isso que eu queria contribuir. Vou continuar. Eu vou passar a palavra ainda para o vereador Luiz Carlos e para o professor Marcão. Aí os meninos vão finalizar. Vereador Luiz Carlos. O Carlos, não. Certo. Obrigado, senhora presidente. Só fazendo aqui algumas considerações na qualidade de relator e demais a gente vai se manifestar dentro do parecer final, né, para que o projeto possa seguir em plenário. Esse momento ele é de grande importância, porque é um momento em que a gente não só discute com a sociedade as demandas e busca aperfeiçoar o orçamento, e é importante que a gente tenha na pauta, na lei, a certeza de que nenhuma despesa ela é realizada no município se ela não tiver uma previsão orçamentária. Então, é preciso que a gente coloque tudo o que a gente sonha em realizar. Se vai ser realizado, aí no decorrer da gestão, no decorrer do dia a dia, das ações que vão sendo realizadas. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, de que, se não colocar, não terá como ser viabilizado, não terá como ser feito. Certo? Então, a gente hoje discutir esse momento com a sociedade, com os colegas vereadores, traz para a gente maior segurança para que nós possamos melhor elaborar o nosso parecer. E aqui, como prevê a lei orgânica do município, como prevê o regimento interno desta Casa Legislativa e demais legislações, a gente propõe algumas emendas. Dentre elas, e a gente vai apresentar por escrito, a transferência de recurso para o Fundo Municipal de Cultura. Eu vi aqui recursos para a cultura, sim, né, para a Secretaria, para a SEJUS, recursos para a cultura, mas eu vi alguns recursos destinados diretamente para o Fundo Municipal, né, como o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Educação, que, né, a legislação prevê. E nós temos e aqui atendendo, inclusive, a reivindicação
dentro da proposta apresentada pelo núcleo, vou ver aqui, Núcleo de Estudo e Pesquisa em História de Cultura e Sociedade, né, aqui de Piripiri. E a gente viu aqui, dentro da sua proposta, o Fundo Municipal de Cultura, eu não vi aqui uma previsão de se vir recursos para a cultura, mas específico dentro do fundo, né? E é muito importante, porque quando a gente tem essa rúbrica própria dentro do fundo, ela vai ser utilizada dentro daquelas diretrizes, dentro das resoluções que o Conselho de Cultura deliberar, né? As políticas de cultura, quando se tem um fundo municipal, elas são regulamentadas por meio de resoluções do próprio Conselho. Inclusive, havia um espaço bom onde tem a participação do governo, que é um conselho parital, onde tem o governo e tem também a sociedade civil organizada. Então, é uma grande oportunidade daí a sociedade poder gerir. Então, nós vamos, tanto na qualidade de vereador como na qualidade de relator, buscar apresentar essa emenda, né? Estamos apresentando, vamos apresentar por escrito, formalizando, para que uma parte desse recurso destinado à cultura seja direcionado diretamente ao Fundo Municipal de Cultura, exemplo do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Muito obrigado. Agradeço. Você quer responder, Danilo? Eu faço aqui. Vereador, mestre, essa parte do fundo, como foi bem falado, quando a gente pegou o orçamento em 2021, ela já não existia a criação. Não, a criação da lei já existe em 2008, não é isso? Pelo que eu entendi? 2005, certo? Quando a gente entra na nova gestão, não é que a gente cria um orçamento do zero. Não. Vou dar um exemplo. Hipoteticamente, se a gestão atual não tivesse ganhado para esse ano seguinte, eles se utilizariam de um orçamento aleatório? Não. Seria o que seria aprovado esse ano, certo? Então, quando a gente pegou a gestão, a gente já pegou com o orçamento criado na gestão anterior. E esse fundo já não existia. Dentro do orçamento. Não estou falando que a lei dele não existia. Então, durante os exercícios, não é que a gente todo ano vai fazer uma fiscalização de lei e tudo mais. Mas, como eu falei aqui, e o Danilo também está muito à frente sobre isso aqui, todo ano é feito um desmembramento de uma secretaria ou a criação de um fundo específico. Por exemplo, esse ano aqui, não só a agricultura familiar foi aberta, está em andamento atual do idoso, né? Então, já foi pedido a abertura, já estamos em andamento com o Ministério Público e próximo ano terá a abertura do fundo do idoso. Qual é o nome, Danilo? Você lembra? Pronto, deficiência e idoso, se eu não me engano. Então será criado o fundo. Essa parte da cultura aqui, a gente vai pegar essa lei de 2005, vai investigar e eu já vou andar em andamento para fazer a criação do fundo. Caso a gente veja que está tudo regularizado e todo feito, com CNPJ e etc., a gente vai fazer o quê? Próximo ano a gente entra com um projeto de lei aqui, desmembrando a parte que fazia parte só SEJUS, que é do Esporte, Lazer e Cultura, e deixa tudo só para o Fundo de Cultura, certo? E só que lembrando, o Fundo de Cultura será um fundo especial, e para um fundo especial existir, ele precisa de um conselho, certo? Então tem que ser tudo regulamentado da maneira mais correta possível. Então vou levar em consideração, o Danilo aqui provavelmente vai ficar à frente disso, e eu a parte da parte orçamentária, mas será uma pauta que a gente vai ver nossas reuniões particulares na prefeitura sobre isso, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Saudar em nome da vereadora Nália, todos os vereadores presentes na casa, vereadores de mandato, vereadores eleitos, sociedade civil aqui organizada. Sou o pai Carlinhos de Ogum. A gente inicia nossa fala pedindo bênção aos mais velhos, nosso respeito aos nossos iguais. Falar, né, nessa parte da cultura. Agradecer ao vereador Luiz Carlos, que falou do fundo, que era justamente uma das coisas que a gente ia questionar também, questão do Fundo Municipal de Cultura. Mas falar no orçamento, no valor de 5 milhões de reais para a cultura de Piripiri, para a gente é pouco. Por que que é pouco? Porque só o próprio município ele vai gastar estes 5 milhões com a perifolia. Sabemos que a perifolia tem patrocínios da iniciativa privada, mas vem uma despesa enorme sobre isso. Tem festas, por exemplo, a do mês de outubro, do dia 15 de outubro, que tem aluguel de palco, aluguel de som, contratação de bandas, de artistas, que só isso aí assim já vai para mais de 500 mil reais. Então,
questionar isso. A cultura de Piripiri, ela sempre teve essa deficiência, não é de ontem, não é de hoje, é desde o início, né? Então, precisa se aumentar esse orçamento para a cultura de Piripiri, porque nós, como fazedores e fazedoras de cultura, nós temos essa deficiência. Quando a gente chega com o nosso ofício lá para o professor Marcão, que hoje na superintendência, ele vai lá e diz assim para a gente, olha, eu vou espremer aqui para mim ver como é que a gente vai fazer, porque é pouco que nós temos. A gente sabe, a gente reconhece que o nosso PIB do nosso município ele não está igual a muitas cidades, mas dá para aumentar. Existe alguma meta, alguma perspectiva para que isso vá mais longe? Porque o Festival Quilombola teve agora, com apoio do município, com tudo, e assim outros. Mas vamos falar dos fazedores de cultura, dos cantores que estão hoje, que cantam nos barzinhos, nos pequenos clubes de Piripiri, que acabam eles ficando de fora de muita coisa. Então, a pergunta é justamente essa: existe alguma perspectiva para que esse valor seja aumentado? Com licença, seu nome, por gentileza? Pai Carlinhos. Não entendi, perdão. Carlos. Mestre Carlinhos. Mestre, obrigado pela pergunta. É porque, assim, é complicado entender um pouco demonstrativo. Mas lembrando, a nossa secretaria, ela se chama Secretaria de Desporto, Lazer e Cultura. Então, quando você vê que o orçamento da cultura de 4 milhões, aqui, certo? 4 milhões e 700, lembrando cultura, desporto e lazer. O Pirifuli vai entrar na cultura ou no desporto e lazer? Ele entra no desporto e lazer. Porque ele é um lazer proporcionado para o público de Piripiri. Então, a gente tem que pegar nesse orçamento, não só cultura, a gente tem que pegar esses 4 milhões e 700 e somar com os 5.800. Então, cultura hoje no município de Piripiri, ela está orçada em 10 milhões e 500. Entendeu? Pode aumentar? Pode. Até em 60% desse orçamento. Ou seja, pode aumentar até 16 milhões a cultura esse ano de 2025, caso seja necessário para o município. Sobre os recursos que entrou da parte da Audi Blanc da Paulo Gustavo, o professor Marcão aqui que pode até me ajudar nessa parte. Mas, se eu não me engano, foi meio milhão que entrou para Paulo Gustavo, não foi? Pronto, quase 1 milhão. A nossa estimativa para o próximo ano é que aumente mais 200 mil, 700 mil sobre esse valor. Então, a gente já está prevendo esse valor de quase 11 milhões para a cultura, sendo que a gente pode suplementar mais 60%, justamente pelos recursos que está vindo do forte governo federal para a parte da cultura, e com esse desmembramento para a parte do fundo, criação do conselho, a gente pode sim aumentar esse orçamento, não tem problema. Na nossa própria lei orçamentária anual, eu não lembro o artigo, se eu não me engano é o artigo 35º, que é justamente sobre a parte do orçamento da suplementação. É justamente essa parte que a gente fala, que pode até 60%. Então, caso a gente veja que a cultura está necessitando dessa suplementação, desse aumento de dotação, a gente pode tirar da administração, a gente pode tirar aqui da assistência social, ou do urbanismo, exemplo, ou da obras. Pode ser tirado sim e ser aumentado. Tudo bem? Mas, lembrando, a cultura aqui não é só 4 milhões. A secretaria é cultura e desporto e lazer. Então, é a soma dos dois, que hoje dá essa média de 10 milhões e meio. Com a palavra o professor Marcão. Passe o microfone para ele, por favor. Oi, som? Pronto. Gente, bom dia, né, a todos, né, presentes nesse importante momento, né, para a política, né, de Piripiri de uma forma geral, né, agradecer, né, esse momento, né, oportunizado aqui pelos nossos edis, né, nossa Casa Legislativa, também o público aqui presente. Gente, a gente vai trazer uma breve fala, né, a respeito justamente do que nos toca, né, aqui nesse momento a respeito da cultura, né, de certa forma manifestar uma grande felicidade,
em estarmos vendo, né, esse debate acerca da pauta cultura, né, muito importante, devido, né, à grandiosidade que o trabalho da cultura tem, que o fazer cultural tem, né, para a população mundial, para a nossa saúde, não só física, mas principalmente também para a nossa saúde mental. Então, dentro desse contexto, gente, queria, né, trazer a vocês que, né, é uma vontade, né, constante e plena, né, da nossa prefeita, que nos repassou no momento que ela nos chamou para essa missão, que ela nos solicitou da educação, ao qual a gente já estava há 19 anos, né, presentes na sala de aula como professor, mas agora a gente saiu da educação e estamos agora na pasta da Sejus, com essa missão da Superintendência de Cultura, que foi um cargo realmente também criado recentemente. Sim, a pasta específica da Gerência da Cultura, Superintendência, ao qual a gente está titular até 31 de dezembro desse ano, ela tem apenas cerca de 1 ano e meio, foi criada em junho de 2024. De lá para cá, a gente tem se debruçado bastante, né, em nossas causas, nossas missões, em nossas ações. Porém, de uma forma geral, basicamente as nossas energias, né, tendo em vista justamente a necessidade técnica que a gente vem somando, a gente teve como praticamente só poder se debruçar basicamente nesses 2 grandes editais federais que chegaram aqui em Piripiri. Ou seja, nesse ano de 2004, a cultura piripiriense recebeu um investimento, né, em torno de R$1 milhão quase, e 2 momentos, 2 editais, 2 eventos de cerca de R$500 mil cada. Dentro de vários critérios que a gente estabeleceu, né, para a seleção, assim como em todo o Brasil, em todas as cidades, todos os municípios, precisou-se passar por um certame, precisou-se, em alguns casos, passar por processos de concorrências e de escolhas, onde, de certa forma, nós tentamos abraçar o máximo possível, né, de fazedores de cultura, onde, infelizmente, em alguns casos não deu, mas a notícia que a gente traz é de que, pelo menos durante 5 anos, esses recursos federais serão, né, realidade. Então, dentro desse contexto, a própria luta por essa organização dessa Secretaria Municipal de Cultura, como o próprio doutor Danilo já nos colocou, já é uma pauta que a gente já trouxe, se não me engano, foi no mês de junho, doutor Danilo, que a gente já sentou, trazendo-lhes esse anseio da gente estar organizando nosso sistema municipal de cultura. Então, esse sistema municipal de cultura, professor Lermário, professor Rodolfo, então, nosso sistema municipal de cultura, né, como o doutor Danilo já colocou, já pontuou, já é uma realidade dentro da nossa organização. Estamos nos organizando, porém, o próprio governo federal pediu para que a gente aguardasse a reorganização do sistema nacional. Então, dentro desse contexto, o nosso sistema municipal de cultura está, podemos dizer, em stand-by, aguardando as orientações do Sistema Nacional de Cultura, que estará se organizando a partir do 1º trimestre de 2025. Então, já trazer aqui essa notícia aos fazedores de cultura de Piripiri, que a partir do 1º trimestre de 2025 é que estaremos, né, dentro do nosso processo de organização e atendendo às demandas que virão do governo federal, estaremos reorganizando o nosso sistema municipal de cultura, dentro dos moldes que o governo federal assim nos orienta, e estaremos seguindo as orientações do governo federal acerca da organização de nosso CPF da Cultura, que é justamente o tripé do Conselho Municipal de Cultura, do Plano Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura. Estaremos reorganizando, dentro dos moldes também do Sistema Nacional, um novo Conselho de Cultura, baseado em votação de acordo com os setoriais. Cada setorial estará, né, elegendo seus membros, seus responsáveis por cada setor, para estarem compondo, né, o Conselho Municipal de Cultura. Então, podemos dizer que essa, né, e outras realidades já estão presentes aqui em nossa política municipal de cultura e, sem dúvida alguma, a partir de 2025, né, estarão bem presentes ainda. Para a gente fechar, solidarismo e também a questão dos tombamentos, a questão da proteção de nosso patrimônio histórico. Acredito que aqui alguns edis ainda se recordam da luta que a gente começou aqui no ano 2015 ou foi 2016. Nós estivemos aqui de uma forma praticamente solitária, já fazendo essa solicitação do tombamento desses bens. De lá para cá, essa luta se estendeu. Que bom hoje o NEPI, né, está abraçando, né, esta causa. E a gente se coloca totalmente solidário e a favor dessa luta, e a gente se coloca sempre à disposição para um debate. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, professor.
Mais uma pergunta? Veja se tem. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nossas considerações finais por esse momento tão importante. Agradecer a presença do vereador Nenê Calçados, do vereador William Dalotto, do vereador Luiz Carlos, nosso presidente, obrigada por estar aqui na sua cadeira honrosa, vereador Domingão, vereadores eleitos Valdinei Souza e o querido amigo Chico Corinto. Agradecer ao Rony, doutor Rony, que esses 4 anos esteve aqui conosco nestas comissões tão importantes do Legislativo, principalmente a Comissão Financeira, pelo orçamento de Piripiri, um orçamento muito melhor, né? A cidade está crescendo, ninguém segura o desenvolvimento de uma cidade, né, que vem na normalidade, vocês estão tentando estar aptos a esse desenvolvimento, tentando melhorar, o doutor Danilo também, um grande cidadão que reside aqui em Piripiri, nos ajuda também bastante, advogado, secretário de planejamento, um jovem guerreiro. Seu Wilton, muito obrigado por estar aqui representando o Executivo, a nossa prefeita, que está viajando também em busca de novos recursos, e a toda a população de Piripiri. Vocês que representam a população, vocês que representam todas as partes do município na área social, vocês são Piripiri. Então, essa audiência, principalmente, é por vocês, que continuem a luta, né? E eu queria agradecer a cada um de vocês por esse momento. Que Deus abençoe o próximo ano, os poderes executivo e legislativo e a participação da Câmara, que é tão importante para o orçamento de Piripiri, principalmente durante os 365 dias, os novos mandatos, a continuidade do trabalho de todos, enfim. E muito obrigada. Eu encerro essa audiência pública e peço que cada um de vocês venha assinar a ata. Bom dia a todos.